Bom dia! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Bazani, sou psicóloga, atuante hoje exclusivamente na área clínica. Eu estou fazendo uma série de vídeos de cunho informativo para levar a informação, acessar as pessoas e também facilitar a busca de ajuda, o reconhecimento dos quadros e a sensação de que você não está sozinho, né? Que isso pode mudar, que outras pessoas também passam por isso e que é mutável, tá certo? Eu fiz alguns vídeos falando sobre depressão. O primeiro eu falei dos sintomas, falei um pouquinho das causas também num outro vídeo. Vou dar uma recapitulada aí rapidinha e depois eu queria falar um pouco sobre o papel das pessoas que convivem aí com a pessoa que tenha esse diagnóstico, tá certo? Então vamos lá. Característica principal da depressão é o humor deprimido, aí por mais de 2 semanas, que tenha uma influência na vida laboral, pessoal, atividade de vida diária, vida acadêmica, enfim, né, afeta de uma forma global a vida da pessoa. Nós temos aí pensamentos, sensações de desesperança, de desamparo, né, que nada vai mudar, temos uma perspectiva negativa de futuro, uma dificuldade de concentração, uma lentificação do raciocínio também, dificuldade de resolução de problemas, fazer algumas escolhas, tudo fica muito pesado, né, num quadro depressivo também. Temos uma fadiga muito intensa, um cansaço. Então, atividades básicas, às vezes, costumo falar muito nas sessões, às vezes o escovar os dentes e pentear os cabelos acaba sendo algo muito difícil, né? Algo que para muitos é mecânico, quando você está num quadro desse, se torna muito difícil, né? E pode vir aí acrescido esse quadro de alguns pensamentos de fuga, alguns pensamentos aí relacionados à morte também, tá? Não em todos os casos, tá certo? E fora também vir alguns pensamentos e sintomas ansiosos, mas também reforço que não são em todos os casos, tá certo? As causas. A causa da depressão ela é multifatorial, então nós temos a influência da genética, nós temos a influência do estilo de vida, história de vida, e aí há uma mudança em termos de funcionamento cerebral também. Nós temos a baixa da noradrenalina, da dopamina e da serotonina no nosso cérebro. As conexões neuronais também, elas ficam diferenciadas, então a comunicação entre os neurônios, ela fica alterada. Então, partindo disso, né, agora depois dessa leve pincelada sobre os assuntos já tratados anteriormente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o papel dos familiares. Primeira pessoa, primeira informação, né? Depressão não é frescura, depressão não é falta de religião, falta de um ser superior, não é falta de vergonha na cara, né? Às vezes há um senso comum, até pela desinformação mesmo, e que gera essa série de julgamentos que levam a pessoa que está num quadro depressivo a se culpar ainda mais. Então, primeira parte, enquanto familiar, eu gostaria de ressaltar a importância de se informar, né? O que leva a esse quadro, quais são os sintomas, né? A gente entender leva a uma melhor relação com o outro, tá bom? Então, muito cuidado com esses mitos, tá certo? Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre oferecer, às vezes, querer resolver o problema da pessoa, fazer por ela, né? Falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que caminhar. E naquele momento, né, a gente precisa estimular uma escuta empática, ou seja, livre de julgamentos, porque aquela pessoa está tentando externalizar aquilo que ela está sentindo e dependendo como o outro coloca, né, vai gerar muito mais culpa, vai ser como se fosse às vezes uma rejeição. Ele está muito vulnerável, resumindo, tá? Então, não ofereça soluções rápidas. Esteja ali por ele, livre de julgamentos,
né? Nós somos ensinados a não falar sobre os nossos sentimentos, nós somos ensinados, às vezes, aí no nosso desenvolvimento, que chorar, falar sobre dores, né, mostrar essa vulnerabilidade é um sinônimo de fraqueza, mas não é. Então, quanto mais a gente tiver uma escuta empática, tentar se colocar no lugar do outro, estar ali por ele, nós já vamos estar ajudando, tá bom? Cuidado com críticas, tá? Dentro aí do cérebro, né? Dentro da cabecinha de quem aí tá num quadro depressivo, ela já se critica demais. Ela já tem comportamentos, às vezes, autopunitivos, pensamentos autopunitivos, né? E a gente vai estar alimentando isso mais. Vamos lembrar da ótica preto e branco, que ela olha para a vida, né? Busque ajuda profissional, né? Estimule essa pessoa a buscar uma ajuda, né? E caso fique muito pesado para você também, enquanto familiar, enquanto amigo, lidar com isso, é importante que você reconheça e que você também procure por ajuda, tá certo? É importante também nessa busca pela ajuda, pela informação, mas também para a gente conseguir casar expectativa, realidade, sobre tratamento, sobre melhora. Evite, né, a questão ainda da culpa, mas de culpar esse familiar que esteja doente, esse amigo que esteja doente, e mesmo se culpar, né, pelo quadro, pela não evolução. Cada pessoa evolui de uma forma, cada quadro é um quadro, né? Tem casos em que a gente precisa de uma intervenção medicamentosa, e às vezes não é na primeira interação aí que obtém-se resultados positivos, tem que fazer uma série de ajustes medicamentosos também, por isso da importância que seja um profissional que você confie, que tenha experiência na área, tá? Um psiquiatra aí para conseguir fazer o diagnóstico correto, tá? E tem casos também que a gente não precisa do auxílio medicamentoso, que a psicoterapia ajuda nesse processo. E tem casos que a gente casa as duas modalidades de terapia, tá certo? Acho que é importante a gente lembrar que a pessoa está depressiva, né? É um estado, né? Aquele momento não define-a, né? Ela é muito mais do que a depressão. A depressão e a personalidade são coisas completamente diferentes. Então, muito cuidado com o julgamento que você venha a ter, os pensamentos que você esteja aí estimulando, tá certo? Então, assim, quanto mais nos informarmos, melhor, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou aberta a sugestões e também para tirar algumas dúvidas, tá bom? Lembre-se, né, a depressão é tratável, você não precisa sofrer sozinho. E a família, ela sofre tanto quanto o paciente, porque uma série de sensações, de sentimentos, de pensamentos acabam vindo, né, no familiar, às vezes uma sensação, um sentimento de impotência, né, de não estar ao seu alcance aquela resolução, uma desesperança, às vezes, isso não vai melhorar nunca, né, e pelo contrário, cuidado para não comprar essa ideia, né, esse pensamento que é justamente de quem está num quadro depressivo, que ela não consegue ver essa esperança no futuro, né? A depressão, ela é tratável, tá bom? Então, é o estar ali por ele. É o que a gente pode fazer enquanto familiar, estimular a ajuda, né, a busca por uma ajuda profissional, não tentar, então, resolver o problema por ele, acessar, né, o que ele espera. Então, ao invés de falar, vai fazer isso, né, vai fazer aquilo, né, acessar de que forma que eu posso te ajudar nesse momento. E lembrando que quando você está num quadro depressivo, você tem dificuldade em ser assertivo, ou seja, de falar aquilo que você necessita, né? Então, a gente tem que ter muita compreensão e muito tato nesse momento. E cuidado com o julgamento, tá bom? Uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.